Oi, gente. Vamos estudar um pouco a doutrina espírita, conversar um pouco hoje sobre o momento da morte. O que é que acontece nesse momento? O momento que estamos desencarnando é a expressão que os espíritas utilizam. É o que nós vamos pensar na noite de hoje. Boa noite, Isa Cobain. É uma satisfação ter você aqui para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, Luciano. Que satisfação ter vocês por aqui para estudarmos juntos a doutrina espírita. Fique à vontade para fazer perguntas, para compartilhar experiências, será sempre um prazer. Vamos falar sobre a morte e especificamente aquele momento que tanta gente tem medo, né? As pessoas têm medo de morrer e aí as pessoas têm medo de morrer pelos mais diversos motivos, né? Tem gente que tem medo de morrer que acha que sente dor na hora da morte, tem gente que tem medo de morrer porque a cultura nos ensinou a ter medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer porque tem medo de ir para onde vai, né? E tem gente que não quer morrer simplesmente porque não quer deixar esse mundo que é tão bom em alguns aspectos e tão ruim em outros, né? Boa noite, Shirley Alves, é uma satisfação ter você aqui conosco. Pois bem, então a morte é uma situação que Allan Kardec estuda aqui no livro Céu e Inferno. Vocês estão vendo ao contrário, mas é o livro Céu e Inferno, né, publicado por Allan Kardec. É um livro que são divididos em duas partes. Na segunda parte, o Luciano está dizendo aí que não tem medo, né? Que bom, eu não. Que bom, Luciano. E vamos ver se as pessoas aprendem um pouco com o Espiritismo que não há motivo para a gente temer a morte, né? É um momento diferente para toda a humanidade, né? Mas aqui Allan Kardec, no Céu e Inferno, na segunda parte, o livro é dividido em duas partes. Na segunda parte, Allan Kardec fala sobre a passagem. Na segunda parte, o primeiro capítulo, dedica Allan Kardec algumas páginas a falar sobre esse momento, o momento da morte, que é justamente a passagem dessa vida para uma outra vida, né? A situação da pessoa. Boa noite, Juliana Freitas, é uma satisfação. Boa noite, Matias Schenker, é uma satisfação ter vocês por aqui. O momento da morte varia muito de ser humano para ser humano. Há mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Cada pessoa, ao desencarnar, terá suas próprias impressões. Porém, há duas características que são comuns a todas as pessoas. Primeiro, o tipo de vida que nós tivemos. Segundo, o tipo de morte que nós tivemos. O tipo de vida influencia mais o momento da nossa morte. Como nós vivemos nossa vida é realmente importante. Apego à vida e apego à matéria podem determinar uma situação diferente daquela pessoa que tem um desapego à vida e que tem um desapego à matéria. Veja só, uma pessoa que vive para o trabalho, que vive para a família, que não consegue largar isso, que é uma pessoa muito realmente de apego, é diferente de eu ter amor por meu trabalho, amor por minha família. Apego não é amor, amor não é apego, são coisas diferentes. Então, a pessoa que tem um apego muito grande ao seu trabalho, à sua família, outras situações, a vida que ela leva, de prazeres, sei lá do que for, essa pessoa vai em algum momento, no momento da morte, ela vai ter algum tipo de sofrimento em deixar para trás aquilo que ele tanto ama, que é justamente a vida que ele tem. Então, o apego à vida é uma dificuldade da pessoa naquele momento da morte. O segundo seria o apego às coisas materiais. Uma pessoa que tem riquezas, né, que tem uma casa, que tem um apego às suas riquezas da sua casa, ou talvez um automóvel, ou talvez um objeto da qual ele tem uma grande predileção, digamos, uma pessoa que tem uma coleção de discos de vinil aí, que tem 5.000 discos e não consegue deixar isso para trás, uma pessoa que tem um apego a um objeto material, né, talvez a joias ou alguma coisa assim. Nesse momento que a pessoa está morrendo, isso dificulta o laço, né? Dificulta o desencarne, porque as pessoas pensam que morrer é cortar um laço e a coisa facilita, né? Não estamos mais cá, passamos para lá. Mas a morte, ela é um desenlaçar, vai se desenlaçando devagarinho, os laços vão se desfazendo e a gente vai morrendo. Então, mesmo que a gente sofra um acidente e que a gente perca a vida instantaneamente, o espírito não se desapegou do corpo ainda, né? É preciso um tempo para que ele se solte desse corpo. Os laços espirituais ainda estão ligados ao corpo e, embora não haja mais o fluido vital,
a energia é capaz de movimentar esse corpo, mas ainda há uma ligação do corpo com o espírito. E essa ligação, ela provoca nas pessoas, né, mais ou menos um estado de torpor em alguns, né, que ainda têm esses apegos, né, ou então que tinha uma energia magnética muito forte ligada a esse corpo, e que esse corpo partiu antes do momento que seria adequado, né? Talvez se esperasse que ele vivesse 50 anos, ele morreu com 25, então tinha muita energia vital, e essa energia vital ela não se dissipa rapidamente, ela não é suficiente para animar o corpo, para fazer com que ele se movimente e continue vivo, mas ainda está lá presente um resíduo que mantém ainda um laço, alguma coisa que liga o corpo ao espírito. Então vejam só, o tipo de vida e o tipo de morte que nós tivemos, de fato influencia muito. As concepções sobre a vida após a morte, né? Por exemplo, tem gente que acha que quando morre vai para o nada, né? Mas morreu, acabou. Só que quando a gente morre é como se a gente acordasse, né? E aí a pessoa acha estranho onde ela está, porque a gente às vezes está num sono muito profundo, e a gente acorda meio que assustado, né? Sem saber meio onde a gente está, leva alguns segundos às vezes, para a gente se tocar que está na própria casa, no próprio quarto. Às vezes acorda de madrugada numa escuridão total e a gente não sabe para que lado fica a porta do banheiro, para que lado fica a porta da sala, em que lado a gente está da cama, a gente fica meio atarentado e aí leva algum tempinho para a gente realmente se localizar. Morrer é mais ou menos isso. Quando a gente morre, a gente fica meio atarentado, a gente fica meio sem localização, meio sem saber o que está acontecendo, isso leva algum tempo. E aí a gente vai despertando, de certa maneira, para esse mundo espiritual. Uma pessoa que acredita que não existe vida após a morte, que morreu se acabou, ela vai ter mais dificuldade, porque para ela morrer se acabar, porém a pessoa continua a existir. Obviamente essa autopercepção não é no segundo após a morte. Ela vai levar um tempo, falar mais sobre isso depois. Uma pessoa que tem concepções religiosas, que pensa que vai para o inferno, ou que vai para o céu, ou que vai para o purgatório, ela tem uma concepção e essas concepções também influenciam no momento da morte, né? Porque quando a pessoa desperta no plano espiritual, ela espera estar em um determinado lugar, e aí ela se depara com o próprio quarto onde ela morreu, ou o hospital onde ela morreu, e não com o lugar que ela imaginava que estaria, né? Uma pessoa que teve uma vida religiosa intensa, ela pode pensar... Vocês estão ouvindo aí meus cachorros participando da live, eles são nossos frequentadores assíduos também. Mas aí uma pessoa que de repente pensa que vai estar no céu ou talvez no inferno, ela desperta no próprio hospital onde estava internada, ou talvez no lugar do acidente, ou talvez em sua própria casa, e não compreende, fica muito confuso com aquilo, leva um tempo, né? Que pode levar de alguns minutos até alguns meses, até anos, para poder compreender o que está se passando. A continuidade da vida. Tem gente que acha que a vida continua. Então, esse tipo de pessoa que acredita que há uma continuidade da vida, seja onde for, né, não nos moldes, né, de um certo aprisionamento, porque a visão que se tem de algumas pessoas, não que a teologia católica ou protestante propõe exatamente isso, mas a visão da população em geral é que quando a gente desencarna, a gente fica meio que preso no céu, meio que preso no inferno, meio que preso no purgatório. A gente não pode sair de lá, a gente mereceu o céu, então fica lá, mereceu o inferno, fica lá, né? E quando a gente tem uma ideia de uma continuidade da vida, quando a gente morre, a gente leva um tempo também para se localizar, para se entender, para se reconhecer, mas fica mais fácil que a pessoa, no momento que ela vai se reconhecendo, ela vai entendendo que a vida continua, né? É o nome de um livro do espírito André Luiz, e a vida continua, e ela vai percebendo que alguma coisa mudou, mas não é assim tão esquisito para ela, pelo fato de ela ter concepções espiritualistas. Sejam essas concepções espiritualistas quais forem, a pessoa acreditar na existência de uma vida após a morte, e que essa vida após a morte não é uma prisão, não é um julgamento, mas é uma continuidade, e isso também facilita aquele momento ali do desenlace da pessoa. O tipo de morte que a gente tem. Bom, a gente pode morrer repentinamente, bruscamente, por exemplo, quando a gente tem um ataque do coração, né? Já pensou, você está ali trabalhando, tudo bem, de repente você tem um mal-estar e você cai para trás e morre ali em alguns segundos. Não deu tempo nem de ir para o hospital. A gente geralmente leva porque a gente acredita que não é possível tentar fazer alguma coisa, e às vezes é possível. E aí
Quando não é possível, a pessoa pode já ter morrido no local, mas as pessoas insistiram em levar. O espírito, obviamente, ele tem duas situações. Ele pode continuar onde morreu, ou ele pode acompanhar o corpo. Isso frequentemente acontece, porque frequentemente morrer não é ter o seu espírito expulso do seu corpo, como se fosse uma coisa ruim assim, sabe? Como se a gente arrancasse alguma coisa. A gente muitas vezes morre, o corpo morre, mas o espírito continua justaposto ao corpo. Como a gente diria popularmente, o espírito ainda está dentro do corpo. Às vezes acontece isso e leva um tempo para que o espírito se perceba e aí ele saia do seu próprio corpo ali e diga, nossa, o que é que aconteceu? Outras vezes, né, quando essa morte é repentina, nesse sentido de um ataque cardíaco ou de um aneurisma, alguma coisa cerebral, o corpo cai, a pessoa passa mal, a pessoa levanta e às vezes continua fazendo suas atividades sem se dar conta, muitas vezes, do que aconteceu, de que ele morreu. Isso também acontece, alguns espíritos passam por isso. Obviamente, esse espaço entre a morte e o espírito voltar para suas atividades diárias normais não é assim imediato. Frequentemente, o espírito entra num estado de torpor, num estado de sono, né? E esse estado de sono leva algum tempo para que o espírito desperte. Provavelmente já se passaram alguns minutos ou até algumas horas. Allan Kardec, nesse livro, O Céu e o Inferno, que a gente indicou para vocês, na segunda parte que ele trata, ele já vai justamente falando sobre alguns casos, né, de pessoas no momento, e algumas pessoas que desencarnaram e que Allan Kardec foi diretamente para o cemitério para entrevistar essas pessoas, né? O senhor Sanson, né, que é o Messias Sanson, passa por essa situação, né? Ele pede para ser o mais rapidamente chamado por um médium logo após sua morte, para que ele pudesse dar testemunho, né, do que tinha acontecido, né? Também o senhor Jobar, né? E tem vários, a segunda parte do livro, O Céu e o Inferno, muito interessante, porque são só casos, né? Tem espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, das mais diversas situações. Então, frequentemente, após a morte, a gente entra num estado de torpor, que seria um estado de sonolência, onde o espírito vai acordando lentamente. Isso pode levar alguns minutos, algumas horas, alguns dias. E há casos que a pessoa leva até meses para realmente sair desse estado de torpor, porque depende de cada caso, né? Depende do tipo de vida que a gente teve, muito mais do que o tipo de morte. Bom, o tipo de morte, a pessoa morreu de repente por uma coisa assim, tipo um ataque cardíaco, um aneurisma, e ela desperta no mundo espiritual algumas horas, digamos, após o desenlace, né? Após a morte, e ela ainda está de alguma maneira talvez ligada ao corpo, né? O Matias Schenker está dizendo assim, eu já li que a morte em si não dói, mas sem querer a gente fica com aquela ideia, né, que para morrer vai doer bastante. Bom, os espíritos determinam para a gente que a morte em si ela não dói, morrer não dói. O que dói mesmo é essa nossa imagem que a gente tem, né, ao longo da vida, ao longo da história da humanidade, que o momento da morte é uma coisa ruim, uma coisa dolorosa. Ninguém quer morrer, né? A gente, de verdade, a gente quer viver, salvo algumas pessoas que às vezes realmente preferem a morte do que a vida devido a outros problemas, né? E tentam suicídio. Mas a morte em si, esse desenlace, ele não acontece de uma forma dolorosa. Vamos pensar assim, se uma pessoa sofre um acidente na rua, um acidente de carro, e na hora tem um membro decepado, digamos um braço, né? Ela vai para o hospital, né, sangrando muito, às vezes desmaia devido à perda de sangue, ao impacto, né, que pode ter causado uma concussão, a pessoa desmaiou, então a dor mesmo insuportável e a pessoa desmaia. Chegando no hospital, vai fazer uma cirurgia para ver o que é que se pode fazer ali e salva a vida daquela pessoa. Ela pode levar algumas horas, porque ela foi dopada, né, além de estar passando por todo o trauma de perder no meio da rua um braço, ela vai levar um tempo ali para acordar após a cirurgia e tal. E mesmo após acordar, ela vai estar com um monte de medicamentos para diminuir a dor, analgésicos, anti-inflamatórios, né, antibióticos, para evitar que a pessoa tenha uma hemorragia ou que a pessoa tenha uma infecção. E aí é possível que ela leve uns 2, 3 dias para realmente recobrar-se ao ponto de ser capaz de conversar com alguma pessoa. Então, tem gente que é mais forte de alguma maneira, depende do tipo de acidente, e no dia seguinte, ou até mesmo algumas horas após a cirurgia, a pessoa já está ali conseguindo conversar. Mas mesmo assim, não está no seu estado natural, né? Está com alguma alteração da sua consciência.
Agora imagine que você perde o corpo todo, né? Uma cirurgia onde você perdeu o corpo todo, não só um braço. Ora, se um braço só já incomoda, imagine você perder o corpo todo. Isso vai causar uma situação enorme, né? A gente vai já falar um pouco mais sobre isso, sobre as influências dos espíritos depois da vida, né? Quem vem nos receber, mas uma morte brusca é uma coisa muito traumática, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma morte lenta por uma doença, uma pessoa que tem uma doença qualquer, né, que leva a pessoa a morrer devagar, um problema nos rins, e que a pessoa vai morrendo ao longo de um ano, e aí passou um ano, a pessoa, os rins já não teve mais jeito, não tinha mais jeito de transplante, a pessoa veio a desencarnar. Não foi repentinamente, a pessoa teve tempo de pensar sobre a morte, de resolver seus negócios, sabe, de ter esperança de ter um transplante, de não morrer, e isso aí tem um tratamento e tal, e isso mesmo uma pessoa tendo esperança de continuar viva, de lutando para viver, há uma preparação, e aí os laços vão se soltando ao longo de um ano, é diferente de uma pessoa que morre repentinamente. Agora imagine uma pessoa morrer de uma maneira violenta, de uma maneira brusca, digamos um acidente, né, em que a pessoa morre ali sem ter tempo nem de pensar, nem entender o que aconteceu. De repente você está num ônibus e aí o ônibus vira e você morre, e aí um avião que cai, explode ali, morre todo mundo repentinamente. Não dá tempo nem da pessoa perceber que morreu, porque foi muito bruscamente. Isso ainda causa mais ainda uma situação complicada para o espírito, porque ele não tinha nem a percepção da morte à sua frente. Ele pode achar muito estranho o que está acontecendo. Há vários filmes na internet aí que vocês podem assistir com essa percepção, né, já que as pessoas morrem de repente. Um filme que eu recomendo chama-se Passageiros. Não é um atual que foi lançado agora mais recentemente, que é sobre as naves espaciais, mas um outro que é de um avião que cai. Então não conte para ninguém o final, né? Não vou dar spoiler para vocês, mas vale a pena pensar como a gente nem sempre a gente dá conta do que está acontecendo, e principalmente porque o corpo foi destruído, a pessoa não tem não dá para você sofre um ataque cardíaco, desperta algum tempo depois, você até vai para o seu funeral, você muitas vezes está presente no seu funeral, às vezes em estado de sonolência, às vezes acordado, né? E de alguma maneira nós, por algum magnetismo, nós nos mantemos durante algum tempo próximos ao nosso corpo, porque nós ainda estamos ligados a ele. Quer dizer, então, para onde o corpo vai, o espírito é levado junto. E aí, à medida que a pessoa vai despertando desse torpor, por isso que geralmente não é bom a pessoa morrer agora, morrer de manhã, enterrar à tarde, geralmente espera-se um dia, às vezes dois, tem gente que até mais, para... Eu não lembro agora, Luciano está perguntando o ano do filme, né? Mas eu posso colocar depois nos comentários, depois da live, o ano exato. Mas é um filme mais antigo, um pouquinho aí de uns 10, 15 anos para trás, que fala, pelo mais de 10 anos com certeza, que fala sobre isso, Passageiros. Então é interessante que o outro filme que eu estou falando, sobre naves espaciais, que é Passageiros, foi lançado acho que o ano passado, eu assisti no cinema ano passado. Então uma pessoa que tem uma morte muito repentina e que é uma morte muito traumática também pode ter uma série de influências sobre o espírito. Você imagina uma pessoa que está ali sob um assalto, tiro para lá, tiro para cá, e a coisa acontecendo, e a pessoa é baleada, e a pessoa morre. Então ela não está na memória dela aquela situação de violência, né? de tiro para um lado, tiro para o outro, de violência, de gritaria, e aquilo ali obviamente influencia no espírito. Você já imaginou você ter um pesadelo? Quando a gente tem um pesadelo, Matheus está lembrando aí que Ghost do outro lado da vida é bom, realmente, né? Quem não assistiu Ghost ainda, né? O Ghost, quem lembra do filme Ghost, né? Você lembra que ele leva um tiro e o espírito sai correndo e o corpo fica lá atrás ainda, né? E a esposa dele tentando massagear o peito para que ele não morra, e ele se percebe ali naquele momento que tem uma coisa diferente. E ele vai, acompanha todo o velório, acompanha até o cemitério, até o momento que o corpo é sepultado. Aquilo ali houve um repentino, né? No caso do filme Ghost, ele não entra em estado de sonolência, né? Isso é possível, isso acontece com alguns espíritos, mas não é a regra é a pessoa ficar no estado de torpor. No caso do filme Ghost, você percebe que ele fica confuso, ele não entende, ele olha para si mesmo, se vê e olha para o corpo, né? e vê o corpo dele, ele não entende aquilo, porque ele não tinha concepções de uma existência de um espírito, né? Não é necessariamente o espiritismo,
mais uma vida após a morte, né? Lembra do filme que aparece uma luzinha vindo do céu para buscar ele, ele não entende o que é para fazer e ele volta para ficar perto da mulher dele e fica tentando dizer às pessoas. E ao longo do filme vai mostrando que ele tem alguns pesadelos, mesmo como espírito ele tem pesadelos. Então você imagina que você tem um pesadelo, você às vezes acorda muito assustado, transpirando, sem saber muito o que está acontecendo, não consegue diferenciar no pesadelo o que é que era real, o que é que não era, leva um tempo para a gente ter essa percepção. Morrer também passamos por isso. Obviamente, cada pessoa vai passar de uma maneira mais intensa ou mais suave. Né? Uma pessoa que, como eu falei, está no meio de uma situação de violência, ela morre em decorrência dessa violência, essa pessoa, obviamente, leva todo esse trauma para o momento da morte. Né? Isso é possível. Né? Obviamente, para algumas pessoas isso pode ser muito traumático e para outras pessoas isso pode ser algo mais fácil de lidar, porque depende muito de como a gente lida com a violência. Quantas pessoas hoje não estão vivendo com a síndrome do pânico, né? Estão realmente em pânico, não estão podendo sair de casa. Hoje a pandemia aí, a gente está no Brasil, a gente está vivendo como se a pandemia já tivesse acabado, né? A gente vê aí as aglomerações, as pessoas indo para todo canto normalmente, em restaurantes e tudo mais. Mas imagine essa quantidade de pessoas morrendo aí, né? Muita gente morrendo ao mesmo tempo, cerca de 1.000 pessoas só no Brasil por dia, mais de 100, chega a 170 mil mortes, né? Só agora em 2020, o ano nem acabou ainda, então a gente vai passar mais de 200, espero que não, mas daqui que se invente uma vacina e todo mundo seja vacinado e a coisa melhore, parece que ainda vai chegar a uma quantidade enorme de mortes. Então você imagina quantos espíritos chegam no mundo espiritual, né? Quanta gente passando por esse processo. E aí, obviamente, algumas pessoas morrem entubadas, outras pessoas não chegam nem a essa situação, né? Morrem muito mais antes do que esse ponto, né? Então, uma pessoa que morre muito rapidamente, ela tem um comportamento diferente, um sofrimento diferente do que alguém que morre muito lentamente, né? É muito melhor morrer lentamente, mas ninguém quer. Já conversei com muitas pessoas, eu prefiro morrer dormindo, né? E aí as pessoas dizem, acorda para, né, para cuspir, né? É o popularmente que a gente diz. E assim, a pessoa prefere morrer dormindo porque tem a sensação que morrer dormindo é melhor. E necessariamente não é, né? Se a pessoa acordada já não entende o que está se passando, imagina você foi dormir e aí não acordou mais, né? Morreu. E a pessoa também pode passar por esse estado, né, de adormecimento pós-morte e não acordar tão cedo, demorar. Então, frequentemente a pessoa após a morte tem um estado de entorpecimento. Esse entorpecimento a gente podia falar no popular, a pessoa ficou adormecida. Esse adormecido, necessariamente a pessoa não está 100% dormindo, pode estar meio tonta, meio alienada, sem entender o que é que está acontecendo, né? E isso vai depender das nossas concepções de vida após a morte, das nossas concepções materialistas, das nossas concepções religiosas. Isso vai variar bastante de uma pessoa para outra. O que entende-se é que no momento que a gente morre, entra por esse estado de entorpecimento, que pode levar alguns minutos ou alguns dias, vai depender de algumas pessoas, né? Pode levar muito mais tempo. Bom, a morte em si não causa sofrimento. Matias falando sobre isso, né? A morte em si não causa sofrimento. A gente pode estar sofrendo porque a gente sofreu um acidente, ou porque a gente sofreu uma violência, ou porque a gente estava doente. No momento da morte, a pessoa entra em estado de torpor, então ela não sente dor. A morte em si, a separação do corpo do espírito não causa dor. Né? Veja bem, quando a gente perde um braço, a gente a gente não sofre porque perdeu o braço espiritual. A gente sofre porque, né, existe ali todas aquelas terminações nervosas que foram afetadas, né, e de alguma maneira isso causa uma dor. Né? A gente já imagina que um arranhão às vezes dói muito mais do que você perder um dedo, né? Porque a pele tem umas terminações nervosas muito mais fortes do que no osso, e a pessoa sofre muito com isso. Eu não vou falar muito nisso porque eu não entendo muito de medicina. O João Roberto está falando assim: caro amigo, professor Júnior, boa noite. Boa noite, Roberto. É um prazer ter você aqui para a gente conversar. Dizem que a pandemia veio fazer uma limpeza, porque está morrendo pessoa boa e pessoa ruim. Se possível, responda por favor.
não tem limpeza nenhuma, né? Só se for do ponto de vista biológico, há 270 milhões de anos atrás teve uma grande mortandade, né, de seres aí vegetais e animais, e aí cerca de 80%, 70% dos seres vivos morreram, e aí os que ficaram continuaram. Depois de 65 milhões de anos atrás teve uma outra grande mortandade aí, que é da época dos dinossauros. Morreram os grandes répteis, os dinossauros, ficaram os outros. A natureza está sempre provocando isso. Os homens nem existiam, né? Os homens existem de 4 milhões de anos mais ou menos para cá. O Homo sapiens de 250 mil anos mais ou menos para cá. De 250 mil anos para cá já houve grandes mortandades de seres humanos, e os que ficaram somos nós. Fomos os mais adaptados às novas condições. Veja que tem gente, no caso da Covid, tem gente que tem a comorbidade, e quando tem comorbidade, digamos, uma pessoa que tem a pressão alta ou tem a diabetes, né, essa pessoa tem mais chance de sofrer, né, e morrer, né, morrer por conta dessa comorbidade. Comorbidade é você ter outras doenças associadas que podem piorar o quadro. Quer dizer, a gripe por si só, a Covid por si só não mata. Porém, existem casos, a televisão noticia, de pessoas que tinham pressão alta, que tiveram Covid e não morreram. Tem idosas de 90 anos que tiveram Covid e não morreram. E tem jovens de 20 e poucos anos que tiveram Covid e morreram. E aí, quando você vai olhar, algumas religiões dizem, não, são pessoas más, né, que estão morrendo. Não, tem gente boa, tem amigos meus que morreram e que eram boas pessoas que morreram. Obviamente, só quem sabe quem é bom e quem é mau de verdade é o Criador do Universo. Ele é capaz de ver nosso coração. Mas essas pessoas que eu conheci que morreram, elas tiveram uma vida pública idônea. São pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que amaram suas famílias. Não vi essas pessoas fazendo mal. Ou seja, a Covid, ela está matando todo mundo que aparece pela frente. E por algum motivo, não só as comorbidades, algumas pessoas morrem e outras não. E não podemos tornar moral essa situação da doença. Fizeram isso na Idade Média, fizeram isso ao longo de vários outros tempos, dizendo que quem morreu é porque não amava a Deus, que quem morreu é que estava programado, tinha que morrer mesmo. Não é exatamente assim, não. A gente tem gripe o ano todinho, a gente tem gripe a vida inteira, e essa gripe agora é uma gripe diferente, como aconteceu em 1918, que afeta, né? Ela é uma coisa sindrômica, né? Que ela atinge vários órgãos, várias áreas diferentes do corpo, e acabam matando as pessoas. Então nós não podemos ver essa doença como uma coisa moral, que é uma coisa que vai expurgar as pessoas A e B. Bom, o Luciano fala assim, um expurgo. Expurgar é expulsar. Expulsar quem? Expulsar da vida as pessoas. E qual é o critério para isso? Porque, como eu falei, conheço pessoas boas que morreram expulsas da terra, né? Então a morte, ela, como se diz, né, o ditado popular, ela só quer uma justificativa, ela só quer uma desculpa para que a gente morra. Nós morremos o tempo todo, né? Nós nascemos o tempo todo, né? E aí está aí a reencarnação. Essas pessoas que morreram vão ter novamente oportunidades de reencarnar, se não nesse mundo, em outros mundos. Então não há motivo para desespero. Obviamente não vamos minimizar a situação, dizer que não, tudo bem, não, de maneira nenhuma. Vamos nos tratar, vamos nos cuidar, para que a gente não vá embora agora, né? Nosso instinto de sobrevivência, no sentido de que a gente não quer morrer, a gente quer continuar aqui na Terra, quer continuar vivo. Mas não podemos moralizar e dizer que tem gente má, tem gente, só quem está morrendo é gente ruim. Tem gente boa também morrendo. E isso pode ser uma situação puramente biológica, das quais nós não entendemos muito bem ainda, já que é uma doença nova e os espíritos não estão estudando. Veja o caso da AIDS, né? Hoje, uma doença com tratamento. Quando a AIDS surgiu, foi um grande susto, as pessoas morriam de medo. As pessoas tinham medo até de pegar uns, tocar uns nos outros. Hoje a gente sabe que não se pega AIDS tocando no ombro de uma pessoa, aperta na mão de uma pessoa, e nem beijando uma outra pessoa, só em casos excepcionais, que isso poderia acontecer no caso de um beijo, mas que as pessoas convivem. E tem gente que morre de velhice, não morre de AIDS, tomando a medicação. Porém, quando a AIDS foi inventada, muitas pessoas, aliás, quando a AIDS surgiu, muitas pessoas inventavam dizendo que era uma doença dos gays, era a doença dos gays e era a punição de Deus aos homossexuais. Porém, muitas mulheres casadas, né, pegam essa doença dos seus maridos, né, e nem por isso essas mulheres eram pessoas de má vida. E a homossexualidade não é uma coisa, é uma orientação sexual, não tem nada a ver com gênero, aliás, com moralidade, né, tem a ver com outras situações
que não vamos discutir agora, mas que não tem a ver com moralidade. Há gays bons e há gays maus, né? Do mesmo jeito que há políticos bons e há políticos maus, há homens bons e há homens maus, há heterossexuais bons e há heterossexuais maus. Não está ligado à sexualidade. Bom, a morte também, o que acontece é que uma pessoa que é entubada e que passa muitos dias, no caso da Covid, para desencarnar, ela tem um pouco mais de oportunidade do que alguém que morre de um acidente. Ela tem uma oportunidade de se reconhecer melhor, mais rapidamente no plano espiritual, porque houve um tempo para haver uma separação desse corpo material e desse corpo espiritual, que a gente chama de perispírito. Allan Kardec chamou de perispírito, que seria a camada que recobre o espírito, seria o tal do corpo espiritual. Esse é um desenlace que vai se saltando aos poucos, e aí depende muito da pessoa. Uma pessoa que não quer morrer de jeito nenhum, que tem uma força muito grande, uma força vital, uma vontade de viver, ela pode demorar mais para se soltar esse laço. Mas se não tem como mais o princípio vital animar esse corpo, né, a energia vital acabou, é uma questão só de tempo. Então essa pessoa vai passar pelo sofrimento, não da morte, porque a morte não dói, mas de não conseguir se soltar, de não conseguir deixar para trás. Você imagina uma pessoa que vai embora da sua cidade natal, ela pega um ônibus, e aí todos os seus amigos vão para a rodoviária, né? E aí ela está esperando o ônibus chegar, as pessoas conversando, as despedidas, os abraços, né, as promessas e tudo mais. Eu vou voltar, eu quero ver todo mundo de novo. E aí o ônibus chega, as pessoas mais próximas se emocionam, choram. A pessoa que vai viajar também, né, entra no ônibus chorosa, dando tchau. E vai, né, pensando, eu vou para uma outra vida e tudo mais, na capital, num lugar distante. Sei lá, outra experiência, outro emprego, outra coisa. E quem fica muito triste, né? Porque a pessoa foi embora. Quem vai embora fica com cheio de esperança, né? Olha, eu estou aqui com nova vida, eu vou ter um novo emprego, talvez uma outra situação qualquer. A vida e a morte é mais ou menos isso. Quando a gente morre, a gente pegou um trem, a gente parou aqui na última estação e agora vamos embora. Quem fica choroso porque a pessoa partiu. O espírito que tem uma visão, né? Eu tenho um novo emprego, eu tenho um novo lugar para morar, eu queria morar sempre nesse lugar, agora estou tendo uma oportunidade, queria morar na praia, queria ter esse emprego, queria ter essas oportunidades. A pessoa vai cheia de esperanças, né? Embora esteja triste com a partida, quem ficou está muito mais triste do que quem foi, em geral, porque a pessoa está viajando. A morte é uma coisa desse tipo, né? As pessoas que ficam choram a partida daquela pessoa que foi. Agora, aquela pessoa que foi depende de como ela está vendo o mundo dela, né? Se ela está olhando para trás, morrendo de saudade, sem querer ir, indo à força, porque estou indo contra a minha vontade, para ela é um motivo de sofrimento. Por quê? Porque ela não queria ir. Foi uma coisa que, né, uma imposição da vida. Mas uma pessoa que viveu uma vida, que se sente satisfeita com a vida que teve, não, eu vivi pouco, eu vivi 30 anos, mas eu fiz tudo o que eu queria ter feito. Eu amei o que eu tinha que amar, eu senti as amizades, eu realizei coisas, e embora eu quisesse ficar mais 30, 60 anos, sei lá, 90 anos, quisesse ficar aqui para semente, como as pessoas dizem, ficar até os 150 anos, né? Mas eu vivi 30 anos com qualidade. Então, algumas pessoas querem viver às vezes até os 90 anos, até os 100 anos, e vivem uma vida morna. E tem gente que vive muito menos, mas vive uma vida intensa, uma vida com intensidade, uma vida com paixão, com vontade, com garra, com pegada. E tem gente que vive aquela vida morna, querendo, eu vou me poupar aqui, não vou me desgastar muito, porque eu quero viver até os 90 anos. Aí quando chega aos 70 anos, às vezes, fica em estado vegetativo praticamente. Não é todo mundo, não estou falando todo mundo. Mas algumas pessoas às vezes ficam sem mobilidade nenhuma, sem condição nenhuma, se pouparam a vida, aí vão passar os próximos 20 anos sentado numa cadeira. E aí quando você olha para trás, né, não, eu não vivi o que tinha de viver porque eu quero chegar aos 90. Quer dizer, é uma espécie de corrida de maratona que a pessoa está ali, sabe, se poupando para o final da vida, né, como se fosse uma maratona em que você corre, você se poupa para no final você dar o sprint, né, naquele split ali, correr e conseguir vencer a maratona. Só que no caso da vida mesmo não é assim. Não dá para você se poupar até os 60 e quando chegar nos 60 dizer assim, não, agora eu vou correr, eu vou aproveitar tudo que eu não vivi, né? Que tal se a gente aproveitasse a vida inteira, mesmo se fosse só 10 anos de vida, ou se fosse 30, ou se fosse 60, né? Matias fala assim, excelente explicação, obrigado e boa noite a todos.
Pois é, Matheus, boa noite. Então, a ideia que a gente tem sobre o sofrimento da morte, não há sofrimento para a morte, para alguns há uma lembrança, uma espécie de dor fantasma. O que acontece é se você sofreu um acidente e sentiu dor antes de morrer, é possível que você, após a morte, continue sentindo aquela dor. Há casos isso porque a pessoa não sabe que morreu, a pessoa não entende o que se passou. A pessoa passou por uma situação muito rápida que não compreende, ela levou, digamos, um tiro, ela pode continuar com aquela sensação como se fosse uma dor fantasma, uma memória daquela dor que ela sentiu, que persiste no mundo espiritual durante algum tempo, até que ela se reconheça e comece a perceber, bom, se eu morri e não tenho um corpo, por que eu estou sentindo dor? Então é uma coisa psicológica que não se resolve imediatamente para algumas pessoas. Algumas outras pessoas, como aparece naquele filme Ghost, quem assistiu o filme Ghost, lembra que ele levou o tiro, mas ele não continuou sentindo a dor do tiro. O que causou no filme Ghost a inquietação nele foi a sensação de que ele morreu e que ele não sabia o que tinha passado, ele não entendeu que tinha morrido. Levou um tempo para ele entender, e aquele momento inicial para ele foi muito angustiante, né? De ter levado um tiro, de ter morrido. Aquilo ali levou um dia, talvez dois, para a ficha cair de que ele de fato tinha morrido. Então, essa memória de uma dor, de um sofrimento que a pessoa teve, que pode ter sido um sofrimento moral, não somente um sofrimento físico, pode persistir no mundo espiritual e vai depender de cada espírito. Bom, eu falei de uma maneira geral, né, aquelas pessoas que passaram por algum tipo de vida assim, mais angustiada, mas há espíritos, né, entre nós, né, que são pessoas mais desapegadas da matéria, que na hora que ela desencarna, mesmo que seja de uma morte violenta, uma morte repentina, ela pode não passar por nenhum tipo de sofrimento grande, ter um desenlace mais suave, porque ela teve um tipo de vida onde ela não foi apegada à matéria, onde ela não foi apegada à própria vida, ou seja, ela viveu intensamente, mas sabendo que um dia ia partir, e que a hora que partisse não iria olhar para trás. Já pensou? Você morre, vai-se embora e não olha para trás, como seria interessante, mas a gente fica com medo, a gente fica às vezes com saudade dos filhos, dos parentes, do marido, da mulher, né? Então, essa sensação, Luciano está falando, a sensação de dor está no corpo espiritual, é verdade. E à medida que a gente vai se adaptando nessa nova vida, essa dor vai passando. Como uma pessoa que vai morar num lugar muito frio, aqui a gente mora no Nordeste, quente para danado, aí a gente vai morar no Polo Norte, faz muito frio, né? E a gente sente uma dificuldade enorme, chegando lá com temperaturas abaixo de zero. Aqui o mais frio que já passou foi 15 graus, e a gente fica morrendo de frio sem querer sair de casa. E o povo do Polo Norte 30 graus abaixo de zero ou mais. Então a gente morar lá sofre muito, porque é uma diferença gritante de temperatura, né? A paisagem é outra, né? Os costumes são outros, tudo é diferente, o modo de vida, né? A rotina vira outra. É a mesma coisa da gente ir para o plano espiritual, a gente passa por tudo isso e o primeiro impacto é muito forte. Já pensou, você sai daqui de avião, aí chega lá no Alasca, né, onde moram ali os esquimós, uma área mais afastada das cidades. Aí você desce do avião, na hora que você desce, você vê só aquela paisagem branca, gelada, e aí bate logo um frio em você, grande. Você, se tiver com a roupa adequada, vai ser menos ruim, mas se tiver com essa roupa que eu estou aqui agora, que você está em casa, você vai ter que correr para vestir as roupas adequadas, senão você congela, e aí você vai começar logo a tossir, espirrar, porque é frio demais. Talvez pegue logo uma gripe no primeiro dia, devido à mudança brusca, temperatura, e tudo isso é possível, né? Vejam que essa passagem para o plano espiritual ela é muito traumática, né? Se é traumático eu ir morar agora, nesse momento, lá no Polo Norte, imagina a gente morar num outro mundo, né? Que seria um plano espiritual, com todas as diferenças. Porém, temos uma situação. Primeiro, quando a gente desencarna, nossos amigos ou nossos inimigos espirituais vêm nos buscar. É possível, sim, que quando a gente saia daqui de ônibus indo para uma capital, digamos para São Paulo, ou para Fortaleza, aqui no Ceará, capital do Ceará, a gente tenha pessoas que vêm nos receber lá, né? Pode ser simplesmente um motorista do táxi, né? O motorista do Uber, que vai guiar a gente para o hotel ou para a nova morada que a gente está indo. Num plano espiritual, a gente pode ter amigos que venham nos buscar, né? E que vão nos levar para algum lugar diferente de onde a gente está agora, e que não corresponde ao lugar de dor. Por que nos tirar daqui?
Porque nossos familiares estão chorando, estão com saudade e causam em nós um sofrimento muito grande. Já pensou se a gente fosse viajar de ônibus e os nossos tivesse 30 familiares nossos lá chorando, desesperados que a gente vai embora, né? Aí a gente fica muito abatido, mas se está todo mundo sorrindo, contando piada, lembrando que a pessoa vai embora, mas que não é uma coisa assim tão ruim, aí é muito mais fácil para quem está partindo, né? Não está todo mundo chorando. Então, uma das primeiras coisas é tirar o espírito do lugar onde ele morreu, da presença do corpo dele ou dos familiares, para que ele respire em outro lugar, longe desse sofrimento dessas pessoas, para que ele também consiga seguir adiante. Então, frequentemente, amigos espirituais. E às vezes não são amigos. Assim como eu chego numa rodoviária de um lugar diferente, né, ou de um aeroporto de um lugar diferente, eu pego um táxi para me dirigir onde eu quero e eu não conheço o taxista, né, é possível que haja espíritos no plano espiritual que nos levem também para algum lugar, que nos retirem, porque são pessoas boas, são espíritos bons que querem nos ajudar. Mas há também espíritos, né, ruins que se associaram à nossa vida ao longo da nossa existência aí, e que quando morreu, a gente morre, continua ali, né, perto da gente, diz, olha, passou pro lado de cá agora, não foi? Você foi assim a vida inteira, agora está sabendo como é que é a vida do lado de cá. E às vezes vem nos jogar na cara a vida que nós tivemos, né? Que a gente às vezes age de um jeito, né? Fala de outro, né? A gente diz que temos que ser bons, mas em intimidade não somos tão bons assim. A gente às vezes esconde da população um monte de coisas que a gente tem que são bem reprováveis, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, e que às vezes os espíritos nos acompanharam, viram tudo isso, e quando a gente chega do outro lado, eles vêm apontar o dedo para nós. Eles não vão chegar com chicotes batendo na gente, mas a nossa consciência também desperta nesse momento, porque a gente olha para trás e diz, nossa, a vida que eu vivi foi a vida que eu queria ter vivido. As pessoas que eu ofendi, as pessoas que eu fiz o bem, quer dizer, eu fiz mais o bem ou eu ofendi mais as pessoas? Né? Eu levei mais alegria, eu levei mais sofrimento às pessoas. No momento da morte, as pessoas passam um filme na cabeça. Essa ideia parece que é comum, os espíritos relatam isso, né? Como aparece em alguns filmes sobre a morte. Quando a gente morre, parece que a gente passa em revisão tudo aquilo que a gente viveu ali em alguns segundos, né? Os principais fatos da vida da gente. É como se fosse um rebobinar. E quando a gente desperta, muita gente se desperta com consciência de culpa, né, de não ter amado como devia ter amado, de não ter vivido as coisas que queria ter vivido. E aí, nesse momento ali, é também uma situação de perturbação para alguns espíritos. Quer dizer, a pessoa pode estar aí no estado de torpor, aí ir acordando e vendo esse filme, né, ou esse filme pode se passar um segundo antes da pessoa vir a desmaiar no momento da morte. Quer dizer, isso varia um pouco de ser humano para ser humano, mas há espíritos que vêm, como aparece no filme Ghost, né, quando o malvado lá que está tentando, que era o melhor amigo lá do Sam Witwer, né, que era o personagem vivido lá pelo Patrick Swayze, quando ele morre, né, umas sombras vêm arrastá-lo, levá-lo, né, e enquanto o Patrick Swayze, o personagem dele do Sam Witwer, quando ele morre, aparece uma multidão de bons espíritos para vir ajudá-lo. Bom, aquilo ali é um pouco de exagero, mas é um pouco do que seria a realidade. Se espíritos atrasados se aproximam de nós, eles podem querer nos levar, né? E nós sintonizamos com eles, é possível que a gente acabe indo mesmo, né? Quer dizer, por um efeito magnético, a gente é levado na direção dos espíritos que afinizam conosco. Mas é uma decisão nossa, né? Só que nem sempre a gente está em condição de tomar decisões nesse momento. Você imagine uma pessoa que acabou de sofrer um acidente grave e perder um braço, ela não está em condição de escolher de como tratar a si mesmo sozinha, né, de que hospital ela vai, se ela tiver que ir a pé. De maneira geral, ela passa por um mal-estar e, se tiver sorte, alguém a socorre, chama uma ambulância, talvez coloque dentro de um carro e leve para um hospital. Mas a pessoa que sofre um acidente grave, que perde um braço, ela não está em condição, em geral, de solucionar os seus problemas ali. Imagine alguém que perde o corpo inteiro. Ela está muito perturbada para tomar essas decisões e frequentemente é levada. Uma pessoa que acorda meio atordoada de um sonho, né, de um pesadelo, alguém pega pelo braço, é muito mais fácil de levar a pessoa assustada, meio sem entender o que está acontecendo, do que alguém que acorda tranquilo. Né? Você vem cá, não, peraí, o que é? Porque a pessoa recobrou rapidamente a sua consciência e sabe onde está, o que está fazendo, né, o que está se passando.
Portanto, morrer é uma coisa que para algumas pessoas é muito traumática. Porém, para uma pessoa que viveu uma vida equilibrada, que teve uma vida de fazer o bem às pessoas, vai ter uma multidão de espíritos bons que vão se aproximar de nós, né? 2, 3, 5, 10, sei lá quantos. Né? Quando a gente vê o filme O Diário de um Espírito ali sobre o Bezerra de Menezes, quando ele desencarna, que está na sua própria casa, que abre a janela da casa, tem milhares de espíritos lá de fora aplaudindo o Bezerra de Menezes, porque ele foi um homem, foi um médico que fez muito bem às pessoas, que ajudou muita gente. Quando essas pessoas souberam que ele ia desencarnar, essas pessoas que receberam a bondade dele, que já estavam no plano espiritual, fizeram questão de vê-lo receber, né? Para que ele se sentisse à vontade, sabendo que havia gente ali conhecida. Você pega um ônibus, vai para um lugar desconhecido, onde você conhece ninguém, você fica todo perdido, sem saber bem onde é que você está, onde é que fica o hotel, onde é que fica isso, aquilo outro. Leva um tempo, né? O Luciano está falando assim, a consciência se expande, rever todas as cenas da vida. Pois é, aí você chega num lugar, digamos, você vai para pega um ônibus e vai para um lugar longe, quando você chega tem 30 pessoas lhe esperando, olha aqui, né, sorrindo. Que bom que você chegou, veio passar aqui um tempo com a gente. É muito mais agradável do que você chegar na rodoviária, não tem ninguém, e você ter que pegar um táxi para ir para onde você quer, seja para casa de um familiar, para um hotel, para algum lugar, né? Portanto, quando a gente chega num outro lado e tem uma quantidade de espíritos lhe esperando para lhe dar as boas-vindas, como é gratificante. E esses espíritos são pessoas que um dia tiveram na Terra, né? Ou talvez que eu tenha ajudado pessoas da Terra. Eu ajudei uma pessoa, uma mulher, e a mãe dela está no mundo espiritual e ficou muito grata, né? E um dia, quando eu morri, essa mulher, que eu não sei nem quem é, veio me receber. Quando eu digo, quem é a senhora? Não, é porque você ajudou minha filha. Eu lhe sou muito grata por isso, né? E eu estou aqui para te dar uma força nessa hora tão difícil que é morrer. E aí, olha que coisa boa, não sei nem quem é, mas é alguém que se preocupa comigo, que se ocupou, tirou os seus afazeres para vir aqui me dar um oi. Né? Quando a gente está doente, que os amigos vêm visitar a gente, é tão agradável, né? Que a gente às vezes se sente tão abatido ali pela doença, seja lá qual for, e aí chega uma pessoa para nos visitar, isso é muito gratificante, reconfortante. No mundo espiritual, a mesma coisa. Portanto, quando a gente morre, seria tão bom que os bons espíritos viessem nos receber. Para que os bons espíritos venham nos receber, nós temos que ser bons espíritos aqui na Terra. E aí não adianta só a questão do tipo de morte que a gente tem a ver com o tipo de vida que a gente teve. Se a nossa vida for uma vida justa, for uma vida de fazer o bem ao nosso semelhante, né, de serviço em prol da comunidade, da população, então obviamente as pessoas que foram beneficiadas vão nos vir nos receber. As orações das pessoas que ficam, né, de gratidão, de saudade, também afetam essa pessoa que acabou de desencarnar. Ela sente uma energia forte, como um jogador de futebol que está no estádio e ele vai bater um pênalti e a sua torcida está lá batendo palma para ele porque sabe que ele vai conseguir fazer o gol, né? Ou a torcida do outro jogador lá, do goleiro, que não, você vai conseguir pegar. Tem muita gente torcendo pelo seu time, torcendo por você. Isso estimula. Um time de futebol que vai jogar no exterior, não tem nenhuma torcida sua, só tem a torcida do adversário, ela fica muito intimidada, muito ali acanhada. Não é fácil psicologicamente, né? A pessoa fica bem abatida. Portanto, quando a gente morre, aqueles que ficam e que oram por nós, né, os pensamentos deles são ouvidos por nós. Né? E esses pensamentos, sendo pensamentos bons, estimulantes, olha, vai em paz, você fez tudo o que devia por aqui, vai com Deus, eu estou contigo, vou sentir saudade, mas eu te amo e tal. Tudo isso aí ajuda. Pensamentos, palavras de desespero não facilitam o espírito ir naquele momento da morte. Facilitam ele ficar mais exasperado ainda, mais agoniado, porque ele olha para trás e vê sua família chorando, e ele não quer ir embora, porque ele não quer ver a família dele chorando, ele quer estar ali para consolar sua família, só que ele não consegue porque ele não tem mais corpo para isso. Chorar não é o problema é o choro do desespero, aquele choro que afeta o espírito. Chorar de emoção, de saudade, sabe, não é um problema, isso não afeta negativamente o espírito que acabou de desencarnar. O que afeta é o desespero, isso sim causa um grande sofrimento naquele espírito. Ou seja, morrer não dói, o sofrimento está ligado, quer dizer, veja que sofrimento e dor não é a mesma coisa. O sofrimento é a reação emocional à dor, né? Essa reação minha interior à dor é que é o sofrimento, e esse sofrimento está muito ligado
as pessoas que estão próximas a nós também e como eu interpreto a vida. Portanto, para encerrar, digo a cada um de vocês: morrer não dói, morrer não é um problema. O problema é como a gente viveu a vida. Você, até agora, olhando para a sua vida, você viveu a vida que queria ter vivido? Porque se não viveu, ainda dá tempo. Né? Se a gente não vai morrer exatamente nesse segundo, dá tempo da gente tentar fazer aquilo que a gente gostaria de ter feito. E tomara que aquilo que eu quero fazer leve felicidade às pessoas e não prejuízo às pessoas, não sofrimento às pessoas, porque são esses que vão me receber no plano espiritual. E um dia, né, já está lá no mundo espiritual um monte de gente que eu conheço, de familiares, de amigos. Eu gostaria muito de, na hora de morrer, ser capaz de fazer uma oração e pedir a Deus que esses meus amigos, esses meus familiares, já desencarnados, venham me receber. Olha que coisa boa. E que eu tenha também a oportunidade de fazer uma oração nesse momento que estiver desencarnando, dizendo assim ao Criador do Universo, um agradecimento pela vida que tive aqui na Terra. Então, morrer devagar, tendo tempo de se despedir, de fazer uma oração, é muito melhor do que você morrer de repente, ou talvez dormindo, como algumas pessoas queiram, como se não tivesse nenhum sofrimento e nenhuma dor. Viver é muito mais importante do que morrer. Morrer é uma necessidade, todos nós iremos, mas a morte mesmo é só uma porta que a gente abre para passar para uma outra sala e continuar a respirar e a viver em outra sala. Espero que essas palavras que nós trouxemos hoje aclarem um pouco, né, o pensamento sobre a morte. Essa é a visão da doutrina espírita. Se falei algo que não está de acordo com a doutrina espírita, fique à vontade para retrucar, para dizer, para falar no PV depois se quiser. A live vai estar salva aqui, também no Facebook, lá, né, no Facebook, Prof. Júnior Historiador, né, e também vai estar no canal do YouTube, lá Prof. Júnior Historiador, quem quiser, para as pessoas que não têm rede social, ter a oportunidade de assistir. Queria agradecer pela presença de todos vocês. Quinta-feira a gente vai estar aqui com outro tema da doutrina espírita para a gente estudar. Deixo o meu abraço a todos, meu agradecimento ao Luciano, que está por aqui com a gente sempre, né? Ao Matias Schenker, que já deve ter saído, João Roberto, a Cícera Maria Gomes, lá da União Espírita Cristã, João Roberto, lá do Crato. Quem mais estava aqui com a gente? A Conviteria, que não sei, não conheço pelo nome aqui. Quem mais está aqui com a gente? Tamires Fechini, Jesus Silva, Samara Alves, André Vasconcelos, Juliana Freitas, mais alguém? Pronto, Shirley Alves, Isa Cobain. Bom, agradeço a todos vocês que estavam presentes na noite de hoje. Desejo muita paz e até a próxima.